Amém, igreja? Paz do Senhor. Eu vou pregar de costas, porque eu já estou tudo revirada aqui, ó. Não adianta nem passar maquiagem, não tem jeito. Porque esse louvor abençoado aqui, a gente já começa a chorar já no começo do louvor. Glória a Deus. Abra o teu coração, amém? Para aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Eu gostaria que você pudesse ver o que eu estou vendo. Há anjos nos corredores, há anjos aqui nesse corredor. Esses anjos estão andando aqui nesse lugar, não é um. É uma legião de anjos aqui nesse lugar hoje. Deus está fazendo algo especial aqui, nem eu sei o que é, mas Ele está fazendo. E eu tenho certeza que Ele vai ministrar o seu coração. Aleluias. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5. Quem achou aí Mateus capítulo 5? A partir do versículo 1 diz: achei. Amém. Vamos ler então. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, diz comigo, e ele passou a ensiná-los, dizendo, amém. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar. Curva sua cabeça, Pai. Essa é a tua palavra, não a minha, mas a tua, Senhor. A tua poderosa palavra. E o Senhor disse que essa palavra é preciosa. O Senhor cuidou dela para nós, para que a tua igreja não se perdesse, para que a tua igreja não perdesse a essência do que ela precisa ser nessa terra. E nós estamos aqui, a tua igreja está reunida, Pai. E nós estamos aqui lendo a tua palavra, Pai. Palavras de Jesus, ensinando a multidão, ensinando os discípulos, ensinando o teu povo. E eu oro para que nesta noite o Senhor se revele aos teus filhos pela sua palavra, Pai. O Senhor já falou conosco através do louvor, o Senhor já se revelou de tantas formas, mas eu peço que nessa hora a tua revelação venha através da palavra, que as pessoas possam te ver através da tua palavra, porque ela é viva, Pai. Eu creio que ela é viva, e eu creio que aquilo que homem nenhum pode fazer, a tua palavra pode fazer no nosso meio, Pai. Por isso eu oro apresentando a tua palavra, que eu desapareça e que o Senhor fale com cada um nesta noite, Pai, por esta palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. O título diz, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Eu pedi até para o meu irmãozinho colocar lá uma imagem de uma montanha, acho que ele não conseguiu, né? Queria que vocês ficassem com aquela imagem assim. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a pensar, né? Eu nunca fui para Israel, quem sabe um dia eu vou. Mas eu comecei a pensar, né? Onde será que Jesus estava nesse monte aí? Onde será que ele estava sentado? Pastor Roberto já foi. Era em cima, Pastor Roberto?
Era em cima e o povo ficou sentado mais para baixo, né? Mas Jesus falou, e eu fico pensando que às vezes, se a gente falar sem microfone nesse lugar aqui, ninguém vai nos ouvir. Porque o povo parece... Vocês já viram o pessoal na feira? É assim quando vocês chegam na igreja. Eu sento aqui quietinha, é uma conversaiada para cá, para lá. Aí eu já mando uma mensagem daqui para o pessoal do louvor. Bota uma música em nome de Jesus, porque está uma feira aqui na frente. A gente faz aquele burburinho, porque a gente vai se cumprimentar, conversar, bater papo. Às vezes você não viu o irmão a semana inteira. Você quer dar um abraço, né? E a gente fica assim nessa conversa e faz muito barulho. E eu acredito que a multidão que estava aqui com Jesus era maior do que nós aqui reunidos. E não tinha microfone, não tinha nada, mas Jesus senta. E aquele povo senta. Era tão interessante o que Jesus começou a falar, que aquele povo se assenta para ouvir o que Jesus está falando. Jesus começa a falar algo tão impactante, que eles se assentam, e eles se calam, e eles param as conversas paralelas, eles param as trocas de receita, disso, daquilo. Todo mundo começa a olhar para Jesus. Todo mundo começa a prestar atenção, porque o que Jesus está falando são coisas, na verdade não é o sermão da montanha, mas é essa montanha, assim, mais ou menos. Eu não sei se é assim lá em Israel, mas é uma montanha onde a gente vai estar sentado hoje. E eu creio que Jesus quer nos ensinar nessa noite, amém? A palavra diz que Jesus senta e começa a ensiná-los. Fala assim para o seu irmão: os discípulos de Jesus sempre sentam para ouvir Ele. Amém? Quem é discípulo de Jesus gosta de sentar para ouvir das coisas de Jesus. Quem é discípulo de Jesus se senta e se aquieta. Aquieta o coração e começa a ouvir as palavras como uma esponja. A gente se torna como uma esponja. Diz que eu fiz magistério, fiz um pouquinho de psicologia. E quando você fala alguma coisa que é do interesse das pessoas, da criança, quando você trabalha a zona de interesse dele, o cérebro da criança diz que ela se abre como uma esponja. E o que às vezes você quer ensinar, ele não aprende. Mas se você trouxer ele para a zona de interesse dele, o que você ensinar, ele nunca mais esquece. Ele aprende imediatamente, ele absorve aquilo. Como uma esponja que se você quiser tirar uma tinta dela, depois lavar, você não consegue mais tirar, né? E assim era o cérebro dessas pessoas recebendo. Quando Jesus olha para essa multidão, ele diz: eu preciso ensiná-los. Eu acho que Jesus pensa assim: eles estão andando atrás de mim há tanto tempo. Eu preciso ensinar para eles algumas coisas que são essenciais na vida deles. Algumas coisas que vai fazer toda a diferença na caminhada deles. Eu não quero só que eles caminhem atrás de mim por causa dos milagres. Mas por causa dos milagres, eles abriram o coração para aquilo que eu estou falando. Então eu quero comunicar o que o meu Pai quer ensinar a essa igreja. Porque ali era como se fosse uma igreja. E Jesus começa a falar, começa a ensinar. E é isso que eu quero falar nessa noite. A urgência que Jesus quer comunicar a nós quanto igreja hoje. E a palavra diz que ele começou a ensinar e dizer assim: bem-aventurado. No grego quer dizer Macários. Essa conferência que vai ter aí, Macários, é a conferência dos bem-aventurados. Macários, bem-aventurado, que quer dizer feliz, felicidade. Quanto a humanidade tem corrido atrás de felicidade, não é? Todo mundo quer ser feliz, e todo mundo merece ser feliz. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes. Agora, às vezes a gente não é feliz. A gente está buscando felicidade, mas a gente não está encontrando. E Jesus começa a comunicar àquele povo: olha, eu quero que vocês sejam felizes. O meu desejo é que vocês sejam felizes. Eu quero ensinar para vocês alguns princípios que vão trazer para vocês felicidade.
Não felicidade passageira de uma viagem, porque é gostoso viajar, né? Quem gosta de viajar aí? Levanta a mão. Para a praia, quem gosta de ir para a praia aí? Oh, delícia, né? Falou de viajar comigo, é para a praia. Esses dias eu falei, nossa, bem que eu podia passar, nem se fosse uns 3 dias com meu pé na areia. Que é tão gostoso, né? Parece que a gente, né, desestressa, né? Então tem pessoas que buscam felicidade nas viagens. Nossa, passa o ano com a cara feia, mas na semana que ele vai viajar, é só alegria. Mas a viagem dura uma semana, 15 dias, né? Aí acaba. Aí tem outras pessoas que vão buscar felicidade em coisas materiais. Quando eu tiver minha casa nova, quando eu tiver aquele sofá novo que eu estou pensando em comprar, né, pastora, na sala. Quando eu tiver aquele carrão, né? Aquele carrão bonitão. Não, esse pau velho que eu estou aqui. Quando eu tiver magrinha com aquele corpinho. Quando eu tiver aquele cabelo com luzes, né? Eu morro de vontade de fazer umas luzes, ficar bem loirinha, mas não dá. Eu faço, fica vermelho. O pastor Júnior não gosta, ele já falou, não faz, não inventa. Em time que está ganhando não se mexe, não inventa, Paula. Então a gente projeta a felicidade em coisas que parece que passam muito rápido na nossa vida. E parece que acabou aquilo. Vocês já viram quando a gente está voltando de uma viagem muito deliciosa? Eu não sei com vocês, mas comigo é assim, a gente está voltando para Bauru. Se a gente não tiver uma alegria dentro da gente verdadeira, parece que você está indo para o matadouro, né? Parece que você está voltando para a forca. Parece que você está voltando para algo tão chato. Oh meu Deus, como é que faz para ficar lá? Como que faz para comprar uma passagem? Tem pessoas que são assim, né? Elas vão... Eu gosto muito de assistir essas coisas que passam dos surfistas. Eu gosto de ver eles surfando, assim. Tem gente que vai para lá para conhecer um lugar no Havaí. Muita gente que mora no Havaí foi, se apaixonou e catou as coisas, voltou, buscou as coisas, foi morar lá. Porque achou que lá estava felicidade. Felicidade estava no Havaí. Mas na verdade não está. Fala para o seu irmão assim, a felicidade não está num lugar. Fala para ele, a felicidade não está nas coisas. Fala para ele, a felicidade nós encontramos dentro de nós. Porque alguém habita aqui. Não porque você encontra felicidade em você mesmo, mas porque existe alguém que passou a habitar dentro de você. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E porque Ele habita dentro de nós, nós conseguimos encontrar uma verdadeira felicidade. Sabe, eu já fui para muitos lugares bonitos. E eu lembro quando eu estava lá em Cancún, num dia, num mar transparente, lindo na minha frente. Mas eu não estava muito legal naquele dia. Não sei se era hormônio, não sei o que era. Mas eu falei, meu Deus, como o ser humano é ingrato, né? Você está num lugar lindo desse, num hotel all inclusive, para você comer o que você quiser, fazer o que você quiser, de frente para um mar desse, com uma pessoa parada, para você falar, traz 3 toalhas, bota uma na cabeça, uma no pé, cobre eu com mais uma, traz uma água para mim beber. Mas eu não estava feliz. Mas quando eu voltei dessa viagem e eu vim para o culto o primeiro dia, eu fiquei 15 dias. Naquele dia eu não estava feliz, mas foi uma viagem muito boa. O primeiro culto que eu voltei aqui, que eu estava com uma saudade de cultuar a Deus. A gente queria ir até no culto lá, mas uma pessoa falou, eu não aconselho vocês são turistas, sair da zona hoteleira. Se vocês forem lá para onde é a cidade, é perigoso aqui. Falei, então vamos ficar quietos por aqui. Que delícia estar aqui na presença de Deus. Porque sabe, amados, a nossa felicidade, ela é manifesta através do Espírito Santo de Deus. E Jesus aqui começa a falar algumas coisas, porque Ele deseja que esse povo seja feliz. Ele vê aquele povo seguindo Ele por causa de um milagre. E Ele diz, eu sou mais do que um milagre na vida de vocês. Eu quero manifestar os princípios de Deus para que vocês sejam felizes. E era isso que Jesus começou a dizer aqui. E Ele disse assim, são alguns princípios que eu quero falar nessa noite. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero que você comece a pensar agora nos princípios que eu vou falar como uma casa. Fala assim, uma casa, meu irmão. Olha para o seu irmão, fala uma casa. Fala para ele, a casa da felicidade.
E o primeiro princípio que Jesus começa a falar, para que nós cantamos aqui, né? Essa casa é sua, entra aqui, nós damos ela para você. Jesus começa a falar que o primeiro princípio, a pedra fundamental, aquela pedra que o construtor marca, o nível da casa, ele mede o terreno e faz um estudo, e aí ele bota uma pedra, que é a pedra fundamental. Tudo naquela casa vai ser medido a partir daquela pedra, daquela altura, daquele nível que eles colocaram. E eu quero dizer que nesta casa de felicidade que Deus quer que você construa na tua vida, a pedra fundamental é a humildade de coração. Amém? Tudo que você for construir na tua vida, a primeira pedra é a humildade. E aqui fala assim, os humildes de espírito. E eu marquei algumas coisas aqui. São aqueles que sabem que dependem da graça. O humilde de espírito é aquele que sabe que não é nada sem Jesus. Nós não podemos chegar a lugar algum sem Jesus. É aquele que sabe que pode estar lá em Cancún, mas se naquele dia Jesus não estiver aqui dentro, não tem felicidade. Pode ir para qualquer lugar, pode comprar as melhores roupas, as melhores coisas, né? Pode comprar o melhor, como é que é? Audi, né? Qual que é? Aquele das 5 bolinhas assim? É Audi, né? Não vai ter felicidade se não tiver a pedra fundamental. E a pedra fundamental dessa construção é a humildade. E sabe o que eu penso sobre humildade? É você se esvaziar de tudo que você é, para receber tudo que vem de Deus. Isso é humildade. Humildade não se manifesta com as roupas que você usa. Humildade não são os pobres que não têm dinheiro ou os ricos. Não tem nada a ver com condição financeira. A humildade, ela fala da condição do coração. São aqueles que têm, mas vivem como se não tivesse. Que são e vivem como se não fossem. Porque entendem a graça de Jesus. Amém? Essa é a pedra fundamental. E Jesus diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira coisa que nós precisamos para construir essa casa é a humildade. Qualquer coisa que você fizer, dê a glória para Deus. Fala para o teu irmão, dê a glória para Deus, irmão. Dê a glória para Ele. Não pegue a glória para você de nada. Viva mesmo sendo como se não fosse, mesmo tendo como se não tivesse, e entendendo que a tua dependência vem do Senhor para todas as coisas na sua vida. Jesus diz, bem-aventurados humildes de espírito. Então, você quer ser feliz? Aplique a humildade na sua vida. A palavra diz que quando Jesus veio na terra, Ele teve que se esvaziar da sua glória, para se manifestar como homem nessa terra. Então se esvazie, para que você receba o que Deus tem para você. A segunda coisa que nós vemos aí, e também eu anotei um versículo, Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Derrama graça sobre os humildes. Aos soberbos Ele resiste. O soberbo não consegue sentir o toque de Deus. Mas os humildes, Deus derrama graça. Deus derrama da sua abundante graça. Da graça que transborda no nosso coração. Que às vezes até nos constrange. A gente olha para o amor dele, a gente começa a chorar. De ver tamanha é a glória de Deus. E o quanto Ele nos ama. O quanto Ele cuida de nós. O quanto Ele é zeloso pela nossa vida. Essa é a graça de Deus. E só os humildes reconhecem essa graça. Por isso a graça é a pedra, a humildade, ela é a pedra fundamental dessa construção. Lembre-se que Jesus estava o quê? Ensinando. A gente tem uma impressão que Jesus está falando para várias categorias de pessoas. Os humildes, os mansos, que mais que tem aqui? Os misericordiosos, os limpos de coração. Parece que Ele assim selecionou por categorias. Não. Fala para o seu irmão, Jesus está falando de uma só pessoa. E Ele quer que nós construamos uma casa onde tudo isso possa estar dentro desta casa, amém? Ele está falando de nós.
Ele está falando de cada um de nós. Não, aquele é o limpo de coração, aquele é o manso. Não. Jesus está falando de uma só pessoa, que vai encontrar a felicidade quando ela entender que tudo isso pode estar dentro dela. Amém? Tudo isso aqui pode estar dentro dela. E aí ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu quero dizer que o piso para essa construção se chama sensibilidade e quebrantamento. Amém? Bem-aventurados os sensíveis, os quebrantados de coração, que conseguem chorar. Aqueles que sentem alguma coisa, aqueles que não se endureceram. Bem-aventurados, felizes aqueles que andam com seus corações quebrantados, que quando Deus fala, tem a humildade e tem o quebrantamento de ouvir Deus. Bem-aventurado, esse é o piso dessa casa. A sensibilidade, o quebrantamento. Não podemos nos endurecer a ponto de não chorar. Fala para o seu irmão que está do seu lado: irmão, chore. Tem gente que diz: eu não choro, eu não consigo chorar. Quando eu era criança, meu pai falava para mim: engole o choro. Quem aqui, o pai e a mãe, já disse engole o choro? Nossa, não precisa nem levantar a mão. Todo mundo, né? Eu mesmo já disse para as crianças: engole o choro, hein? Chega esse choro, chega. Né? Mas Jesus fala assim: feliz aqueles que têm a sensibilidade e manifestam isso. Amém? Feliz. Quem perde a sensibilidade do choro e do arrependimento, perde a possibilidade de novos caminhos. Amém? Porque quando a gente chora, quando a gente se quebranta, a gente se arrepende. E aí o que acontece? A gente pode começar de novo. As pessoas que se endurecem, elas não conseguem começar de novo, elas insistem naquilo. Mas bem-aventurado os quebrantados, aqueles que choram, aqueles que se arrependem, porque eles podem começar de novo todos os dias. Amém, amados? Talvez hoje seja dia de você começar de novo, de você começar alguma coisa na sua vida. E Deus quer que você se quebrante diante dele. É o piso dessa casa, onde tudo vai ser levantado e vai ser construído. Amém, queridos? A terceira coisa está lá no próximo versículo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A melhor amarração dessa casa, que vai começar a sustentar essa casa, se chama disciplina, domínio próprio. Porque mansidão, só tem mansidão quem tem domínio próprio. E quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio, né? Arruma uns demônios para perturbar a vida aí. Mas a palavra diz que bem-aventurados os mansos. E essa mansidão vai levar a pessoa a herdar a terra. Eu marquei algumas coisas sobre isso aqui. Ninguém consegue construir algo duradouro com um coração indisciplinado. Mansidão é ter as rédeas do coração na mão. É quando a gente escolhe ser manso. Sabe, as pessoas que são bravas, endurecidas, que não têm domínio próprio, elas estão sempre arrumando confusão para si. Elas estão sempre arrumando dor para si. Eu lavei minha alma, eu falei tudo que eu queria. Naquele dia, dali a pouco, o que você fez foi um estrago na sua própria vida. Dali a pouco que você falou, vai sobrar muito para você. Você vai colher muito daquilo que você semeou, porque você não conseguiu ter domínio próprio. Então, bem-aventurados os mansos, aqueles que ouvem e se calam, e se aquietam. Aquele que não diz assim: eu tenho que dar a última resposta. Eu vou falar. Não, eu tenho que lavar minha alma. Não, meu irmão, você precisa ter domínio próprio. Fala para o teu irmão: quando você tiver domínio próprio, você vai ser feliz, irmão. Vocês já viram como é que é nos jogos de futebol? Os que têm menos domínio próprio, pulam o alambrado e vai lá bater no outro time que ganhou. O que sobra para eles? A coisa fica feia. Tem gente que já morreu desse jeito, né? Borrachada,
spray de pimenta. Isso é pouco, né? Perto de outras coisas aí que a gente sabe. É assim também na casa. Quando a gente tem mansidão, quando a gente é manso, quando a gente quer andar em mansidão, a gente não traz para nós essas confusões. E a gente começa a construir um caminho de felicidade. E diz que isso é a amarração da casa. Sabe, são aqueles ferros que a gente vai colocando. Fala para o teu irmão, a mansidão são os ferros que a gente vai levantar a construção. Pensa na construção. A gente pega, coloca o piso, depois a gente escolhe os lugares que vai colocar os ferros para amarrar a casa. Né? E se a gente não amarra a casa com a mansidão, o diabo amarra a gente. Com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que a gente apronta, a gente fica preso com as coisas que nós fazemos. Então a terceira coisa dessa construção é a mansidão. Amém? Mansidão, fala comigo, mansidão. É isso que eu preciso ter. Estou falando para mim primeiro, viu, amados? Para mim, eu estou falando para mim primeiro. Eu estou aqui ministrando e eu estou aprendendo. A quarta coisa está lá no próximo versículo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus usa a linguagem da sede para falar de algo que é essencial e deve alimentar o nosso ser. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome, quer viver da justiça de Deus, faz daquilo seu alimento. Porque a gente pode ficar sem muitas coisas, mas a gente não fica sem comida. E Jesus disse para aquela multidão que estava lá, correndo atrás dele, querendo ver a manifestação, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qual justiça é essa? A justiça de Deus. Amém? Fala de uma atitude justa e reta que assumimos diante de Deus. E diz que essas pessoas que são assim, aquelas que andam fazendo a justiça de Deus na terra, elas serão fartas. Deus vai vir com a justiça dele sobre a sua vida. As pessoas que querem andar nessa justiça, elas vão colher justiça na sua vida. Elas vão colher da justiça de Deus, das coisas boas de Deus. Quantos cristãos hoje estão precisando ter fome e sede de justiça? Porque às vezes as pessoas estão se corrompendo, estão andando de uma forma errada, não estão praticando a justiça de Deus na terra. Estão sendo como carros desgovernados, fazendo qualquer coisa, aquilo que vem na sua cabeça, negócios ilícitos, fazendo da sua vida, praticando injustiça o tempo todo, e dizendo, ninguém está vendo. Meu irmão, Deus está vendo tudo nas nossas vidas. E mais sério do que Deus ver, a palavra diz que um dia lá em Apocalipse fala que serão abertos 2 livros. O livro da vida, onde Jesus vai olhar para ver se o seu nome está lá, e fala de um outro livro, que é o seu livro. O livro onde estão anotados todos os seus atos. Então ali vai estar anotado tudo que as pessoas viram e tudo que as pessoas não viram. Mas que aos olhos do nosso Deus nada passa desapercebido, amém? Então bem-aventurado, feliz é aquele que quer andar nessa terra com atos de justiça, amém? Com atos de justiça. A justiça mostra a nobreza do humilde. Daquele que às vezes sabe tanto, podia resolver de outro jeito, mas por humildade ele se esvazia da sua glória. Se esvazia da glória não, daquilo que ele pensa, do seu pensamento, do seu entendimento, e ele busca o que Deus quer naquela situação. Se humilha, se submete e pratica a justiça de Deus. Se teu irmão manda você caminhar 1 milha, caminha 2. Mas eu estou com vontade de ir lá e dar na cara do meu irmão, não caminhar 2. Se o teu irmão pede a capa, dá a túnica. Pastora, você está de brincadeira que eu vou dar a túnica. Ele pede, é folgado, esse irmão é forgado. Você não conhece esse irmão. Mas a palavra diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Fala para o teu irmão, atos de justiça. Qual é
o maior ato de justiça que Jesus fez por nós? Morreu na cruz por nós. Nós somos justificados dos nossos pecados, porque Jesus assumiu todos eles na cruz. A palavra diz que Ele podia fazer qualquer coisa, mas Ele não fez, Ele aceitou isso. Suou gotas de sangue, porque teve domínio próprio naquela hora, e aceitou a morte de cruz por mim e por você. E nós fomos justificados. E a palavra diz que hoje nós temos dentro de nós esse Espírito que nos ensina a ter atos de justiça nessa terra. Então, os atos de justiça, eles são as colunas, não tem os ferros da construção? Quem entende um pouquinho de construção aí? Bota os ferros, aí faz uma caixaria. Gente, não entende de construção, vocês não imaginam quanto, porque é muita reforma nessa vida. Faz uma caixaria, o ferro está tudo estendido, e aí vem, né, com o cimento para levantar colunas. Os atos de justiça são as colunas desta casa. Amém, amados? Os atos de justiça são as colunas que sustentam a tua vida espiritual. São os atos de justiça que nós vamos apresentar diante do Senhor um dia. Eles são as colunas desta casa. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles onde está? Serão fartos. Essas colunas vão sustentar essa casa. Essa casa não vai cair. Amém? Essa casa não vai ruir. E vai continuando aí. Ó, eu coloquei: a justiça faz do fraco alguém forte e digno. Não é, amados? Vocês já viram como é quando alguém, o gari está lá varrendo a rua e ele encontra um envelope que um cara do banco, alguém que ia pagar um negócio, perdeu, que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil. E ele, porque entende que ele precisa praticar a justiça na terra, ele diz: esse dinheiro não é meu. E quem perdeu deve estar desesperado. Porque perder um dinheiro desse, alguém ia pagar alguma coisa, alguém ia fazer alguma coisa, e ele pega aquele dinheiro, e ele guarda, e ele dá um jeito de entregar aquele dinheiro para o dono. E aí o que acontece? O nome dele sai na televisão, faz reportagem com ele, né? Aí ele vai lá no programa, sei lá qual que é do Gugu, nem sei se tem mais. O Gugu vai dar uma casa nova para ele, vai dar o carro, vai dar emprego para a família dele, porque a família dele era tudo pobre também. Mas na verdade, ele só cometeu atos de justiça. Parecia alguém fraco, mas ele se torna alguém digno e forte, porque ele praticou um ato de justiça, meu irmão. A justiça faz do manso corajoso, porque quando ele entende que ele precisa praticar atos de justiça, ainda que ele seja manso, o patrão dele fala assim: ó, se ligarem aí para perguntar de mim, fala que eu não estou. Mas se ele é aquele que pratica atos de justiça, ele fala assim: ó, você me perdoa, pede para outra pessoa, então tira o telefone daqui, porque eu não vou falar. Ele se torna corajoso, ele defende aquilo que ele sabe sobre o reino de Deus, ele não tem medo. Ele se torna corajoso porque ele quer praticar os atos de justiça de Deus. Então, essas são as colunas que vai sustentar a tua vida. E aí a gente vai para o outro versículo, o 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque, diga comigo, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Sabe o que a misericórdia representa nessa casa? Os tijolos. Tem colunas, mas precisa fechar as paredes. A misericórdia. E essa palavra misericórdia, ela, eu não sei se vem do grego, acho que é do hebraico. É dividida em duas: míseros e córdia, que é colocar o nosso coração nas misérias das outras pessoas. Bem-aventurados misericordiosos. São os tijolos dessa casa. Você age com misericórdia, Deus vem
e age com misericórdia na tua vida. Você cuida das pessoas que estão aí fora, Deus vem e cuida de você. Você estende a mão para aquele que está precisando, Deus vem e estende a mão para você. E essa casa vai levantando. Essa casa vai sendo sustentada. Tijolo por tijolo vai se levantando. Ainda que as pessoas digam, mas você não vai conseguir construir uma casa. Não foi isso que disseram para Jerusalém lá? Acaso vai fazer alguma coisa com essas pedras queimadas? Quando Neemias resolve reconstruir os muros de Jerusalém? Mas o propósito do coração dele era bom, e com aquelas pedras queimadas foi levantado aqueles muros em Jerusalém. Então, a misericórdia, ela é como tijolos na nossa vida. Ninguém vive em família sem ter atitude de misericórdia. É ou não é, irmãos? Quem é casado aí, levanta a mão. Quem é filho, quem é pai, todo mundo tem uma família. Dá para viver em família sem misericórdia? Tem dia que você tem vontade de matar um, não tem? Quem é sanguíneo, colérico, que nem eu, tem dia que tem vontade de jogar pela janela, lançar lá no outro bairro. Mas só que quando você começa a botar seu coração na miséria daquela pessoa, na fraqueza daquela pessoa, você muda. Então, para viver dentro de casa, nós precisamos da misericórdia, para que aquela casa não seja destruída. E não só lá, olha essa frase: não adianta apenas fazer o bem, é preciso ser bom. Amém? Não adianta só fazer o bem. Tem gente que faz o bem, mas não é bom. Tem gente que gosta de fazer caridade, mas não é bom de coração. Podemos fazer o bem e não ser bom, mas é impossível ser bom e não fazer o bem. Quem é bom ama fazer o bem. Quem tem essa bondade dentro de si, porque o Espírito Santo colocou isso dentro de nós, é um atributo de Deus. Deus é bom, Deus é amor, é um atributo dele, está dentro de você. Você só precisa encontrar, você vai ser feliz. Você já viu quando você faz alguma coisa boa para alguém, alguém por acaso se sente lesado? Quando Deus fala, dá isso aqui para alguém, vai lá cuidar daquela pessoa, você se sente mal por fazer isso? A gente vai para dar, mas a gente sai como? Muito melhor do que quem recebeu. Não é assim? A gente já fez tantas coisas com a igreja aqui, já foi em asilo, já fez ações sociais, e eu vejo o povo, eu falo, o crente é o único povo que faz o bem e sai tão feliz. Nossa, que gostoso, pastora, nós distribuímos, né, não sei quantas cestas, nós fizemos tantos bolos aqui. Quando a gente faz lá o projeto social, lá, quando tem o varal solidário, aquele povo entra e os irmãos vão cedo, 8 horas da manhã, fica lá fazendo café, naquele sol de rachar, pondo roupa, tirando roupa, depois, né, dão atenção para todo mundo, pintam o rosto de criança, corta cabelo, as irmãs ficam ali cortando cabelo, pintando unha, pintando o rosto de criança. Quando termina, eu não vejo ninguém dizendo assim, nossa, estou acabada. Eu olho para o rosto de vocês e vocês têm alegria. Sabe, é essa alegria da misericórdia. E a misericórdia são os tijolos da nossa vida. Quanto mais damos na horizontal, mais recebemos da vertical. Porque quanto mais nós damos, mais nós nos tornamos igual a Jesus. Porque Jesus foi dando, até que Ele deu sua própria vida por nós. Amém? Então, esse é o segredo, né, da solidariedade, da alegria em nós. Tem pessoas que são infelizes, você vai conversar com ela, e às vezes eu até aconselho, irmã, procura um lugar onde você possa servir, onde você possa fazer um trabalho social, porque a pessoa fica tão centrada nela mesma, e os problemas dela, que às vezes são pequenos, começam a se tornar tão grandes. E às vezes você vai visitar pessoas que têm tantos problemas, e você fica até constrangido de ver como essas pessoas servem as outras pessoas. E quando você pergunta se elas têm problema, elas dizem, não, isso aí não é nada. E vai passar. Daqui a pouco passa, isso não é problema nenhum. Nossa, é pequeno, você está achando grande, mas ela serve tanto às outras pessoas que aquilo não é nada. Fala para o teu irmão assim, irmão, as pessoas misericordiosas vivem muito nessa terra. Vocês já repararam nisso? Elas vivem muito, porque Deus confia coisas preciosas cada vez mais na mão delas, né?
Jesus nos ensinou a amar, não como você ama você mesmo, a amar como Ele amou. Não é só amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo como Jesus amou e a si mesmo se entregou. Amém? Então, esse é o tijolo dessa construção. Vamos lá para outro versículo. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: telhas transparentes. Telhas transparentes. E quando você deita na tua cama, nada te impede de ver o céu, as estrelas e o seu Deus que fala com você. Bem-aventurados que querem manter seu coração limpo. E coisa difícil, né? Porque tem dia que o coração contamina com alguma coisa ali, mas o segredo não é você nunca se sujar, é você aprender a se lavar nas águas do Senhor. Amém? É aprender a se lavar. Nós vamos nos sujar. Vai entrar coisa no nosso coração. Vai entrar pensamentos, sentimentos. Mas o segredo é nós entendermos que nós precisamos nos lavar. Então a gente vai e confessa. Então a gente vai e perdoa. Então a gente vai e se acerta. A gente está se limpando todo dia. Sabe, igual você toma banho, meu irmão? Você precisa tomar banho espiritual também. Mas não é banho de sal grosso, não. É banho nos pés do Senhor. Ah, toma um banho de sal grosso. Nossa, vai ser bom, né? Quando eu ia no centro espírita era assim: você está nervosa, fia, toma banho de rosa. Eu estava com vontade de catar os espinhos da rosa e dar nas costas de um camarada, né? Não limpava nada aqui dentro. Mas o Espírito Santo que está dentro de você, quando você se dobra o joelho e fala: Senhor, estou sentindo isso. Pai, me ajuda, tira isso de mim. Você começa a se quebrantar, aquilo vai limpando. A água do Senhor vai entrando. Você viu Jesus falando com aquela mulher que estava no poço de Samaria: se você quiser, eu tenho água viva para você, água que vai limpar você. Você já passou por um monte de marido aí, tem coisa dentro de você que precisa sair. E uma conversa que aquela mulher tem com Jesus, ela confessa as coisas, ela é limpa e ela larga até o cântaro dela, perde a vergonha, vai se comunicar com as pessoas. Então, essas telhas da transparência precisam estar na nossa vida. Jesus fala dos limpos de coração, que olham da cama para o céu e veem Deus. Amém? Eu quero colocar aqui um exemplo de Davi. Quantas coisas Davi errou, mas a palavra diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque ele reconhecia os seus erros. Porque ele aprendia a se humilhar e confessar. Esses são os limpos de mão e coração. E diz que esses vão ver Deus. Amém? Nós vamos ver Deus, amados. Deixa Deus te limpar. Mergulhe lá. Deixa Deus te limpar todos os dias se for preciso. E você vai ver Deus. Amém? Abre em Salmo 24 aí. Versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Amém? Quem vai estar perto de Deus? O que é limpo de mão e puro de coração. Amém? Os limpos de coração. Deixa eu voltar lá para Mateus. Aleluias. Estamos terminando. Agora o próximo versículo aí diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a palavra diz que Jesus é o príncipe do quê? Príncipe do quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Amém? João 14 fala sobre isso. Que Ele nos deixa a sua paz.
né? Essa é a liga que mantém as coisas juntas. Feliz é o pacificador, o fazedor de paz. Essa pessoa está sempre juntando os pedaços, construindo pontes, buscando restauração. Amém? Os pacificadores, eles estão sempre promovendo paz. Tem um versículo que diz assim: 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª Ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Mas eu acho que aqueles que são pacificadores, eles se tornam parecidos com Jesus. Porque Jesus veio pacificar. Nós estávamos distantes de Deus, e por causa de Jesus, tudo foi pacificado. Por isso que fala que Ele é o príncipe da paz. Porque Ele é o Filho de Deus que trouxe paz no nosso coração, que trouxe paz entre nós e Deus. Há paz agora, meu irmão. E você precisa ser pacificador. Você quer ser feliz? Seja pacificador. Seja um pacificador na sua família. Seja um pacificador no seu trabalho. Seja um pacificador na sua comunidade. Seja um pacificador na igreja, na sua cela. Seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Porque de gente para fazer confusão o mundo está cheio, não é? Está cheio. Mas pacificadores, eles são felizes. Eles estão sempre construindo pontes, abrindo caminhos para as pessoas passarem de lá para cá. Estão sempre restaurando brechas. Eu me lembro como chama o nome daquela mulher que o marido dela, aquele rei, era tão bravo, e ele provoca Davi, Nabal. Aí a esposa dele era Abigail. E Davi vai lá porque ele queria ele manda seus homens para que Nabal pudesse dar um pouco de alimento. Ele estava tosqueando as ovelhas e ele diz: quem é Davi? Quem são os seus seguidores? Não quero nem saber. Pode ir embora, aqui é minha terra, não vou dar nada para ninguém. A palavra diz que aqueles homens voltam. E eles contam para Davi. Davi fala: até amanhã a cabeça de Nabal não vai estar mais sobre a sua cabeça. Davi junta os seus homens furiosos e desce para destruir a casa de Nabal. Quando Abigail fica sabendo, benditas sejam as mulheres que são como Abigail, amadas. A palavra diz que ela vai à frente, que ela pega um monte de comida, que ela chama os ajudadores, bota no lombo de animais, se apressa, vai à frente, se coloca. Quando ela encontra Davi, ela não tem medo. Quando a gente fala daqueles que são mansos, daqueles que querem fazer justiça, eles se tornam corajosos. Ela não tem medo, ela vai até ele e ela se ajoelha diante de Davi. E ela começa a pedir perdão pela sua casa. Ela diz: o meu marido não anda muito bem, meu marido está meio com problema de cabeça. Ela começa a justificar o seu marido e pedir perdão por aquilo. Vai lá ler a história, depois o pastor Roberto dá o endereço aí, que acho que ele está procurando. É tremendo. A palavra diz que quando Davi vê aquilo, aquela fúria do coração dele sai. Meu irmão, os pacificadores tiram a fúria do coração das outras pessoas. Amém? Nós aplacamos a fúria das outras pessoas. Aquela fúria sai. Sabe o que Davi fala? Bem-aventurada tu és. Hoje eu ia derramar sangue com as minhas mãos, e por causa do que você fez, eu mudei. Eu não vou mais fazer isso. Vai em paz para a tua casa, porque eu não vou mais fazer nada contra a sua casa. Os pacificadores, nós precisamos ser pacificadores, amados. Eles serão chamados filhos de Deus, porque o nosso Deus é Deus de paz, amém? E os seus filhos precisam ser pessoas da paz, não da guerra, não da confusão, não da briga. O negócio começou a brigar, sai de perto. Você é filho de Deus, é filho da paz. Bem-aventurado aqueles que pacificam situações, aqueles que conseguem mudar o rumo daquelas confusões. Bem-aventurado. Felizes são essas pessoas. E aqui diz que a pacificação, ela é o cimento de toda a casa, amém? Porque se a gente não é pacificador, o cimento não está firme, a casa cai, não é? Tudo que você constrói, a pessoa não tem pacificação, sai uma baita de uma confusão, acaba com tudo.
Não é? Vocês já viram como que é? Marido e mulher, luta, constrói as coisas, depois fala, nós vamos se largar. É dureza de um lado, do outro lado não tem pacificação. As famílias falam, larga mesmo, não aguenta mais esse homem não. É só gente sem noção. O que acontece? Destrói aquela casa. Você vai lá depois falar com o cara não tem nada mais. Você vai falar com a mulher, a metade da casa virou nada. Perderam tudo. Bem-aventurados pacificadores, amém, igreja? Porque nós vamos construir uma casa forte, firme, feliz, à prova de tempestade, amém? A felicidade ninguém vai tirar de nós, porque a nossa felicidade não está apoiada num carro, em bens materiais, mas a nossa felicidade vai estar apoiada nesses princípios que Jesus estava ensinando para essa igreja. Esse povo reunido ali, Jesus falou, preciso ensiná-los. Então essa felicidade que nasce desses princípios é uma casa forte. Fala para o teu irmão, casa forte, meu irmão. Fala para ele, escolhe cimento bom para essa casa, amém? Cimento bom, não bota qualquer porcaria não. Pacificação no último para essa casa aí, porque vai ser casa forte, amém? Não é qualquer coisa que vai tirar você mais do prumo, não. Quando a gente aprende, vai exercitando a pacificação, as pessoas podem provocar, que a gente vai continuar firme ali na presença de Deus. Amém? E a última coisa, fala para o seu irmão, que bom, já está acabando, tá bom? Que eu quero falar. Outra coisa que eu quero falar sobre a pacificação é que a maior lição que o príncipe da paz nos deu é que ele preferiu morrer do que matar, né? Ele podia matar todo mundo. Pai, manda fogo do céu, queima esse povo que está fazendo isso comigo. Mas ele preferiu morrer para trazer paz entre nós e Deus. Amém? E a última coisa, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E eu quero dizer que a resistência nossa, a perseverança com alegria são as portas e as janelas dessa casa. Não dá para fazer casa sem porta e janela. E quando nós resistimos com o nosso coração cheio de alegria, nós abrimos portas para as pessoas. Tem pessoas que porque foram feridas, que porque alguém maltratou, machucou, fechou portas, janelas, às vezes arrancou até a porta e botou tijolo. E está vivendo do lado de dentro, num lugar escuro, onde não consegue ter alegria, cheio de mágoa, de ressentimento. Mas meu irmão, eu quero te convidar a colocar nessa casa portas e janelas. Eu quero convidar você a ousar abrir essas janelas, abrir essa porta para quem quiser entrar, para fazer ali uma comunhão com você, para você se relacionar com as pessoas. Ninguém consegue ser feliz sozinho, nós somos felizes com as pessoas, amém? Você já viu como que é? Você compra uma casa, você não faz assim, deixa eu fechar as portas, vou curtir esse negócio sozinho, não. Ou você tira foto para os outros ver, ou você quer convidar todo mundo para um churrascão. Você comprar um carro, a primeira coisa que você quer fazer é sair e mostrar para todo mundo, né? E os pais, quando tem um filho, né? Quer mostrar na hora, aquela alegria. Meu irmão, a nossa vida é relacionamento. Nós precisamos ter portas e janelas abertas, senão você não vai ser feliz. Talvez tenham portas que você fechou para algumas pessoas. Eu quero te convidar nessa noite a abrir de novo essas portas, a acreditar que o segredo da nossa felicidade é esse. Ainda que você seja perseguido, que mentirem contra você, disserem mal contra você, se alegre e exulte, porque o vosso galardão é grande diante de Deus, amém? Não espere reconhecimento das pessoas, viva dessa forma e você vai ser uma pessoa muito feliz nessa terra. Viva dessa forma e você vai estar tão perto de Deus,
que você vai sentir o vento da respiração dele perto de você. As pessoas que viveram assim, tem algumas que nem cristãs são, cristãs assim, não eram cristãs da nossa religião, evangélico, mas eram pessoas que viveram desse jeito e foram extremamente felizes nessa terra. Meu irmão, nós precisamos de tão pouco para ser feliz, materialmente falando, mas essas coisas não dá para abrir mão. E diz assim, termina falando que os discípulos são o sal e a luz do mundo, que não dá para a gente se esconder, nós precisamos ser sal e nós precisamos ser luz. Sabe o que Jesus estava falando? Vocês vão aparecer, e eu não chamei vocês para ser pessoas que não fazem diferença nessa terra. Vocês precisam ser o sal que dá o tempero, precisam ser cristãos de verdade, ser essas pessoas aqui, mansos, humildes, pessoas que querem o bem, pessoas que são misericordiosas, limpos de coração, e vocês vão ser sal nessa terra, vão salgar, vão ser tempero gostoso para as pessoas, e vocês vão ser luz. As pessoas que estão em trevas, elas vão vir até você, porque elas vão ver que você é luz, que você brilha algo diferente. Tem algo diferente na tua vida, meu irmão. Deus colocou o Espírito Santo aí dentro, e se você deixar a luz de Jesus brilhar, ela vai manifestar todas essas coisas na sua vida. Não vai ser diferente. Você vai manifestar isso. Você vai ser humilde, você vai ser aquele que tem coração quebrantado, você vai ser manso, você vai praticar justiça nessa terra, você vai ter misericórdia das pessoas, você vai querer fazer o bem, amém? Você vai querer trazer paz, e você vai verdadeiramente se alegrar com as coisas, vai ter seu coração alegre. Não vai ser aquela pessoa que diz, não, eu não quero me misturar com ninguém. Não, arrisque, fala para o teu irmão, arrisca de novo, irmão. Não tenha medo de ser ferido pelas pessoas, porque quem nos cura é Jesus, amém? E é tão bom quando Ele coloca bálsamo em nós, é muito bom. Não tenha medo. Se você disser, eu não vou mais envolver porque eu não quero mais me ferir, você vai ter que morar dentro de uma ostra no fundo do mar, e talvez até lá, né, alguém um dia vai te achar. Então nós precisamos e vivemos de relacionamento, e nós precisamos ter portas e janelas. Pensa nisso, meu irmão. Tem portas e janelas aí? Estão abertas ou estão fechadas? Como é que estão as nossas portas e janelas? Elas falam muito da nossa felicidade. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.